Olá, sejam muito bem-vindos à Escola de Maria. É sempre com muito prazer que eu estou aqui para vos falar na Palavra de Deus e hoje a minha meditação vai ser sobre palavrões. Deve haver muito pouca gente à face da Terra que nunca tenha dito um palavrão, que não saiba o que é um palavrão, não é? Palavras rudes, palavras porcas, palavras mal dispostas, palavras negativas, palavras más, não é? De uma forma geral. Acho que é uma coisa que faz parte de todas as línguas e é um costume, não é? Que existe entre todos os povos, principalmente quando as pessoas se irritam ou quando as pessoas querem humilhar alguém. Então, o que é que a Bíblia diz acerca de palavrões? Será que a Bíblia dá algum conselho acerca de palavrões? Eu selecionei para vocês uma passagem em Efésios 4, 29 e 30. E é São Paulo que está a falar aos Efésios, não é? E diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só aquela que for boa para promover a edificação, para que dê graça àqueles que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Eu vou repetir. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra má, nenhum palavrão, nenhuma palavra negativa, destrutiva, humilhante. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra torta, em todos os sentidos, não é? Mas só aquela que for boa para promover a edificação, para que dê graça àqueles que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então São Paulo fala-nos aqui, pede-nos aqui, não é? Pede aos Efésios e a todos os cristãos, porque nós somos todos um corpo e todos pertencemos à Igreja de Cristo, aqueles que creem em Cristo. Portanto, isto é para nós, não é? É para os cristãos de todos os tempos, de ontem, de hoje e de amanhã. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não digam palavrões. Não digam palavras más. Não humilhem as pessoas com palavras. Não destruam a vida dos outros com palavras. As palavras têm poder de vida ou de morte. Elas constroem e destroem vidas. Elas constroem e destroem pessoas. Elas constroem e destroem realidades. As palavras às vezes fazem muito mais mal, fazem doer muito mais do que uma bufetada ou uma chicotada ou qualquer outro tipo de maus tratos físicos. As palavras são extremamente importantes. Nós somos seres de palavra. Mas quando nós lemos este versículo, nós temos tendência para passar por ele a correr. Porque o seu significado é imediato. Não é? A gente olha para ele, leu e percebe-o imediatamente. Não tem muito que dizer. E ao fazermos isto, nós perdemos muito do seu significado. Não é? Nós perdemos a possibilidade, a capacidade de análise ou a possibilidade de meditação profunda nesta verdade. E porquê é que eu digo isto? Porque ao passarmos de repente, não é? E muito rapidamente por ele, nós muitas vezes nem sequer perguntamos porquê é que Deus diz isto.
Porque é que o Espírito Santo inspirou esta palavra a São Paulo? Porque é que isto vem na palavra de Deus? Ok, a gente percebe aqui que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas é só aquela que for boa para promover a edificação. A gente percebe aqui, não é? Que existe um propósito. Que, epá, não faças isto, faz antes aquilo. Não é? Promove a edificação. O que é edificação? O que é edificar? É fazer crescer, é construir. Promove a construção de alguém, promove a construção de uma boa realidade, enfim, de um bom relacionamento. Trata-se de construir e de não destruir. Sim, é verdade. Este é o significado imediato. Só que eu esta semana, nos múltiplos vídeos que eu tenho visto, eu apercebi-me de que esta palavra tem uma profundidade muitíssimo maior do que aquela que ela aparenta. Né? Eu vi aqui há tempos um vídeo sobre exorcismo. Né? E vi também um pregador ortodoxo a falar acerca dos palavrões. E ele dizia que o demónio era especialista em palavrões. E de facto, eu pus-me a pensar naquilo e disse, mas espera aí. Ele tem razão. Eu lembro-me, por exemplo, de ter visto aquele filme, não sei se vocês que estão a ver este vídeo já o viram, que é O Exorcista. Não sei se vocês já viram esse vídeo, ou esse filme. É um filme bastante antigo, não é? Que fala sobre uma possessão diabólica e sobre a tentativa de vários padres libertarem uma menina dessa mesma possessão. E, portanto, todo o filme gira à volta disso. E quando a menina está possuída pelo demónio, o demónio, quando vê os padres, quando os padres começam a rezar o exorcismo, o demónio fica absolutamente fora de si e desata a dizer palavrões uns atrás dos outros, dos piores que existem. Né? Ele insulta a mãe dele, o pai dele, ele, o padre, insulta a igreja, insulta Jesus Cristo, insulta toda a gente. Portanto, é assim, eu fiquei a pensar naquilo, pá, peraí. Dizer palavrões é uma coisa muito séria. A gente tem tendência a olhar para isso até como uma falta de educação, não é? Uma pessoa mal educada diz palavrões a torto e a direito, não tem a noção de onde está, não tem a noção de si próprio, não tem a noção do lugar, não é? Nem da ocasião. Abre a boca e diz. É uma grosseria. É assim que a gente olha para isto. E isso é tudo verdade. Isso é tudo verdade. Dizer palavrões é uma grosseria. Dizer palavrões é uma falta de educação. Dizer palavrões é uma coisa má. É desagradável. É feio. Mas a gente nunca se sentou para pensar porquê. No significado espiritual desse ato. Dessa forma de reagir. É que cada vez que nós dizemos um palavrão, ou cada vez que nós desatamos a insultar-nos uns aos outros com palavrões, cada um pior do que o outro, nós estamos a fazer exatamente a mesma coisa que o diabo faz. Nós estamos a imitar o diabo, o comportamento do demónio. E isto é uma coisa muito grave. Porque então nós temos que colocar a questão: de que lado é que nós estamos? Quem é que é o Senhor da nossa vida? É Deus ou é o demónio?
É Deus? É Nosso Senhor Jesus Cristo? Ou é Satanás? Não há página nenhuma da Bíblia em que Nosso Senhor Jesus Cristo diga um único palavrão. Muito pelo contrário. Ele até diz, se chamarmos ao nosso irmão de estúpido, raca, não é? Seremos réus do sinédrio. Porquê que será? Porquê que ele diz isto? Porquê que São Paulo diz isto? Precisamente por causa disto, porque o São Paulo está a falar para os Efésios, para pessoas que se converteram, não é, do paganismo ao cristianismo. E muito antes deste versículo 29 e 30, não é, ele tem outros conselhos que têm a ver com comportamento. Não é? Irai-vos e não pequeis, diz ele, por exemplo, no versículo 26. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, cá está, versículo 27. E ele começa depois a explicar: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com aquele que tiver necessidade. E depois logo a seguir, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Ou seja, não deis lugar ao diabo. Este versículo que nos convida ou que nos manda deixar de dizer palavrões e palavras más tem como fundamento exatamente isto: não deis lugar ao diabo, não sejam como ele, não se portem como ele se porta. E é engraçado porque eu, depois de ter percebido isto, eu fiquei chocada. Quando eu percebi isto, foi uma revelação interior que me deixou chocada. Eu andei dias e dias e dias a pensar nisto. Meu Deus do céu! E nós que muitas vezes deixamos cair uma coisa e lá vai um palavrão. Opa! Não é? Quando nos irritamos com alguma coisa, sai mais uma série deles, uns atrás dos outros. Mas como eu ia dizer, eu fiquei com isto cá dentro do meu coração, da minha cabeça, fiquei a matutar nisto um monte de tempo, fiquei a mastigar esta verdade e em estado de choque espiritual, porque nunca tinha entendido isto desta maneira. E depois fui a um filme, fui ao cinema com o meu marido, ver um filme que agora está aí muito na berra, está aí muito na onda, não é? A sua estreia, que é um filme chamado The Devil's Prey. Não sei se vocês já ouviram. A Presa do Demónio, ou A Presa do Diabo. Eu não sei qual é a tradução em português. Eu vi aqui em Dublin, no cinema, e o filme é sobre uma escola de exorcistas onde só há padres, onde só há homens, e há uma moça que é freira e que fura o esquema e que tenta entrar e aprender tudo o que ela tem para aprender acerca de exorcismo e do demónio, porque é um tema que a alicia muito, porque ela teve uma mãe com esquizofrenia e todo o comportamento da mãe era o comportamento de uma pessoa possuída. E, portanto, ela tinha essa pedra no sapato. E como tinha essa pedra no sapato, ela queria aprender, queria tentar perceber o porquê. Não é? E ela fura o esquema, consegue fazer parte das aulas e mal ela sabia que iria ter que passar no hospital onde ela prestava serviço, iria ter que passar por várias experiências de pessoas possuídas pelo demónio, não é? E iria entrar numa grande luta com ele. Pronto. Mas o interessante nesse filme foi que esta intuição que eu recebi, esta revelação interior que eu recebi acerca dos palavrões e acerca da semelhança
daqueles que os dizem com o inimigo da nossa salvação, não é? Isso foi confirmado neste filme, porque quando começaram a aproximar-se as cenas, quando começaram a desenrolar-se as cenas de possessão diabólica, o que é que eu vi? O que é que apareceu? O nosso fulano, o encardido, não é? O encardido aparece como? A dizer palavrões. E cada um pior do que o outro. E eu saí do filme ainda pior do que eu entrei, não é? Fiquei absolutamente esclarecida e a partir daí eu comecei a orar a Deus com muita intensidade, que me ajudasse a deixar de dizer palavrões por completo. Comecei a pedir a Deus em oração e a rezar: ó Senhor, ajuda-me a que nunca mais saia da minha boca um palavrão, uma palavra torpe. Ajuda-me, Senhor, a ser parecida contigo e não com o inimigo da nossa salvação, e não com o teu inimigo, e não com Satanás. Então eu quero deixar daqui esta palavra para vocês hoje e quero convidar-vos a meditar neste versículo, mas integrando-o no vosso dia a dia. Quero convidar-vos a vivê-lo assim, de forma real, diariamente. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só aquela que for boa para promover a edificação, para que dê graça àqueles que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. É porque cada vez que a gente abre a nossa boca para dizer palavras torpes, alguém fica triste. Alguém fica muito triste. Entristecemos o Espírito Santo de Deus. Porquê? Eu gosto sempre de fazer esta pergunta. Porquê? É porque não adianta nada uma pessoa ter este ou aquele conselho, ou ter este ou aquele mandamento, se a gente não entender o porquê. Porquê? Porquê que ele fica triste? Porque foi ele que nos selou para o dia da redenção. E é muito triste para ele ter-nos selado, ter-nos marcado para o dia da redenção, para a salvação, e nós continuarmos a repetir os mesmos comportamentos que tínhamos antes de conhecer a Cristo. E nós continuarmos a viver da mesma maneira como vivíamos antes, quando éramos pagãos. E nós repetirmos o comportamento que nos foi ensinado e passado pelo próprio Satanás. Então ele fica triste. E São Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E é com essa palavra, com esta mensagem que eu vos deixo hoje. Que Deus vos abençoe e vos dê força e coragem para serem cristãos a sério.